Eu sou a Lenita, do Ateliê Botânico Jardim de Angra, e hoje eu vou mostrar para vocês o passo a passo para criarmos um quadro com essas 11 horas rasteirinhas de flores cor-de-rosinhas e algumas brancas, desde o início. Então aqui a gente tem um quadro que ele é feito de madeira de deck, ele é uma madeira que chama garapeira, que é uma madeira muito resistente para umidade, para tudo. A gente já colocou os ganchinhos, então aqui atrás a gente já tem os ganchos para pendurar esse quadro. Aqui a gente tem um fundo de MDF, porém antes desse fundo a gente tem um outro fundo, tá? Que é um fundo plástico que a gente vai tirar, tá? Então na verdade a gente vai tirar todo esse fundo para poder pregar aqui nessa madeira. Depois que a gente fizer o trabalho com a resina, a gente vai pregar uma tela plástica, essa tela aqui. A gente vai pregar essa tela para fazer a parte que vai segurar as plantinhas no lugar, tá? Então aí eu vou fazer todo o passo a passo com vocês, para que vocês possam fazer também aí para vocês. Eu já fiz vários quadros, tem quadro de chifre de veado, quadro de suculentas, então esse é um quadro bem grande, é o maior dos que eu já fiz. Ele mede 70 por 70, mas para quem estiver começando, recomendo fazer primeiro com um quadro menor e depois ir aumentando se quiser, tá? Então vamos começar. Eu vou pegar a resina, essa resina é uma resina base d'água, tá? Que eu vou usar. Aí vocês podem usar o que vocês quiserem. Se quiserem usar verniz, pode usar. Se quiser, tipo Cephaldeck, alguma coisa que vá proteger a sua madeira por mais tempo. Apesar dela ser uma madeira para deck, né? Essa daqui, ela é bem resistente. O ideal é sempre a gente mantê-la com uma proteção a mais para que ela possa durar mais tempo ainda. Então, eu vou pegar aqui a resina que eu tenho. Essas resinas vocês podem encontrar em casas de tintas, tá? Existem vários tipos de resina. Essa aqui minha já está pronta para aplicação, tá? Aqui é um processo bem simples mesmo. Essa daqui é uma resina incolor, então ela não vai mudar a cor da madeira, né? Ela vai deixá-la apenas com um tom um pouquinho diferente, mas a cor mesmo não vai mudar tanto, né? Ela vai ficar nesse tom meio amareladinho. Agora a gente já tem a madeira já impermeabilizada, já está seca. Agora a gente vai fazer a colocação da tela. Para isso, eu vou tirar o fundo desse quadro. Bom, agora então a gente vai começar a colocar a tela que vai segurar as nossas plantinhas. Essa tela é uma tela plástica, pode ser usada também uma tela de metal ou aquela tela de galinheiro, como vocês preferirem, tá? Eu vou fazer o corte aqui na medida que eu quero, né? Na medida aqui do fundo do quadro. eu
com um grampeador, eu vou começar a grampear essa tela no nosso quadro. Agora a gente já tem o nosso quadro pronto, né, com a tela pronta, para receber o substrato. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é você colocar uma camada de musgo esfagno, todo úmido, porque vai ser ele que vai manter mais o substrato desse quadro, né? Ele vai manter o substrato mais úmido e também vai impedir que o substrato caia, tá? Então, a gente vai pegar o musgo esfagno úmido, para fazer essa camada. Vou pegar e já volto aqui. Bom, gente, agora eu já tenho aqui o musgo esfagno que eu pus para umedecer. Então, aí eu vou pegar esse musgo e fazer tipo uma caminha mesmo, que vai ficar nessa parte da frente do quadro. Na verdade, depois, né, a planta vai acabar escondendo um pouco dele. Conforme ela for crescendo, vai esconder. E a gente faz uma caminha. Aí, agora que a gente já cobriu tudo com o esfagno, vou até levantar um pouquinho para vocês verem. Tá todinho coberto. A gente vai colocar o substrato. O substrato, eu vou colocar um substrato que é bem leve e bem rico em vermiculita, que é o substrato Carolina. Esse substrato, ele vai permitir que o quadro não fique tão pesado, além do que ele já é, né, por causa da madeira. Ele é um substrato leve, bem solto e rico em vermiculita, que é um mineral que ele mantém a umidade por mais tempo. Essa vermiculita, ela é responsável por adquirir mais água dentro dela, né? Ela chupa a água, aumenta de tamanho e aí ela vai liberando a água conforme o substrato vai secando. Então, por mais tempo, esse quadro vai ficar bem úmido sem precisar de tanta rega. Esse substrato ele é ideal, né, para esse tipo de trabalho, porque a gente não precisa ficar regando tantas vezes e também fica bem leve, as raízes das plantas conseguem se desenvolver bem tranquilamente. Então eu vou colocar aqui e vou mostrar para vocês como que vai ficar. Pode ser feito com outro substrato também, tá? E eu gosto desse porque esse realmente, ó, ele é bem leve, bem soltinho. E é muito bom para as plantas, tá? E ele não se compacta facilmente nesse substrato, por causa da vermiculita. Esses pontinhos branquinhos, douradinhos aqui que vocês estão vendo, é a vermiculita. Então agora, já temos o nosso substrato aqui colocado. Agora, nós vamos fechar o nosso quadro. Então, nós vamos colocar de volta a placa. No meu caso, eu tenho essa placa, né? Que é uma placa, na verdade ela é de plástico, tá, gente? Mas ela tem esse metalzinho aqui em volta, mas ela é plástica, então
PVC, não sei que material que é, mas é um plástico. Só para proteger um pouco o MDF. E aqui eu vou pôr novamente o MDF. Já nos furos, né, que a gente já tinha. Então, eu tirei certinho e tô colocando de volta no mesmo lugar. Nosso quadro pronto para receber as plantas. Então agora a gente vai só acertar. Aqui vocês podem ver que ficou um pouquinho solto, tá vendo? O que eu vou fazer? Eu vou abrir de novo e vou preencher mais, porque o que eu quero é que não fique soltinho assim, eu quero que fique mais presinho. Mas vocês podem preencher aqui com musgo esfagno também, tá? Como eu quero realmente que ele fique mais cheio, eu vou colocar mais substrato. Então eu vou abrir novamente e colocar mais substrato. Isso pode acontecer, tá? Espero que agora dê certo. Agora sim, o quadro ficou bem do jeitinho que eu queria. A gente tira os ciscos. Ele tá bem cheio, da forma que eu queria. Aí agora a gente vai fazer o plantio. Agora ele tá certinho. Para fazer o plantio, a gente vai usar pinça e vai pôr mudinha por mudinha onde a gente quiser. Se por um acaso o seu quadro ficou faltando musgo em algum lugar, você pode colocar aqui pela telinha. Então aí você pode ir completando com musgo esfagno e fica certinho, tá? Se acontecer como aconteceu no meu, que ficou faltando, né, ficou um buraquinho de substrato, você pode colocar mais substrato e pôr um musgo também por aqui. Eu preferi abrir para não ficar sujinho aqui em volta. Agora a gente vai para a parte do plantio. Gente, agora a gente vai fazer plantio dessas 11 horas nesse quadro. Aí, para fazer o plantio, eu vou usar pinças. Aí eu tenho pinças de vários tamanhos, que aí eu vou vendo qual que eu vou usar, né? Por que eu uso pinça? Porque eu faço um furinho e coloco a mudinha lá dentro, tá? Então, agora eu vou separar as mudinhas. Aqui eu vou pegando as minhas mudinhas. Esse quadro ele vai ser de 11 horas cor de rosinha e de 11 horas branquinha, mas bem poucas 11 horas branquinhas. A maioria vai ser cor de rosinha. Aí, como essas 11 horas ela já florou bastante, eu vou
vou fazer algumas podas para que ela tenha força para florir novamente. Umas pontinhas que já estão sequinhas, eu vou tirando. E aí eu pego a minha pinça, faço um buraquinho e com a pinça eu vou acomodar a minha mudinha com suas raízes lá dentro. Aí aqui, depois eu vou colocar no detalhe para vocês como que é feito. Raizinha, e eu vou, faço um furinho e acomodo a raiz lá dentro. E assim eu vou fazer pelo quadro todo. É um processo que é demoradinho, demanda bastante cuidado, bastante atenção e carinho, mas fica bem bonito. Esses pedacinhos que a gente corta, eu também vou acomodá-los, porque depois eles vão enraizando também aqui e vão aumentando a quantidade de mudinhas. A gente vai pôr bastante mudinha. Agora a gente já finalizou o nosso quadro, todo o plantio. Aqui eu coloquei bem espaçado algumas mudas, mas a gente não vai encher. Por quê? Porque às 11 horas ela cresce bastante. Como ela aumenta bastante, então a gente vai deixar que ela mesma preencha todo o quadro. Então a gente tem algumas, a maioria de florzinhas cor-de-rosas e algumas mudinhas pequenininhas de florzinha branca que vão florescer mais pra frente e dar um leve toque diferente de cor nesse quadro. E ele ficou dessa maneira. O ideal agora é a gente deixar mais ou menos uma semana, pelo menos, ele deitado, né, na horizontal, para que ele possa se acomodar, as raízes ficarem todas bem estabilizadas, para depois a gente pendurar. E esse foi o passo a passo do nosso quadro. E se vocês quiserem mais vídeos como esse, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber notificações, me pede aí nos comentários quais dicas vocês querem, que eu vou fazendo o que eu conseguir para ajudar vocês. Obrigada por estarem aqui comigo e até o próximo vídeo.